Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Manhã de sábado, nossa equipe está na Delegacia Geral acompanhando um caso de grande repercussão. A mãe que matou, decapitou a criança, menos de 1 ano, menos de 2 anos de idade. Você vê imagens do secretário de Segurança Pública, que está aqui também, e de um delegado. E nós vamos acompanhar agora as informações sobre esse assunto que mexeu, repercutiu na nossa capital. Vamos ouvir o secretário. Como é que foi que a polícia chegou ontem até essa suspeita? Bom, foi um trabalho realizado aqui pela 30ª SICOM, através do seu comandante, do capitão 7, que apresentou a ocorrência lá no quarto DIP, estou aqui com o delegado, que o crime ocorreu, na verdade, ontem de manhã, né? E ontem, no final da tarde, início da noite, o trabalho feito por eles lá, recebendo denúncias e apurando, etc, etc, conseguimos chegar no endereço lá no São José, onde a Dominga Josiane estava escondida, né? E aí tem toda uma questão aí que o delegado depois vai explicar para vocês aqui com relação ao comportamento e ao estado mental dela, né? Que vocês crime. Ela confessou o crime, delegado? Não tem nenhuma, não. O delegado vai dar os detalhes aqui da investigação, mas não resta nenhuma dúvida, não, que foi praticado por ela. Né? Só que ela está em surto, né? Mas ela confessou o feito. E o pai da criança? Nós ainda não temos notícia dele ainda, né? Por enquanto, já foi ouvido, o pai já foi ouvido, né? E ele está indignado, né? Mas ele sabe da condição da companheira dele, da ex-companheira, né? E, como todos nós, está chocado também com o fato ocorrido. Secretário, casos como esse, a polícia não pode estar ali 24 horas ao lado de um cidadão ou de uma cidadã que cometa crimes, né? Nem casos como esse, nem de outras maneiras. Como é que a polícia, a Secretaria de Segurança, vê esse caso aí? É uma situação social? Como é que vocês veem isso? Patrick, ocorreu dentro da residência, né? Residência é asilo inviolável do cidadão, então não temos como fazer policiamento dentro da casa de ninguém. Aí a questão é a seguinte, né? É uma coisa fora do comum, completamente, é um crime bárbaro, né? Antes de mais nada, praticado contra um inocente que não tem a menor condição de se defender. E somente uma explicação como essa, do estado mental dela, que pode explicar o que aconteceu, porque uma pessoa em estado normal, muito complicado aceitar que alguém faça isso. Secretário, foi confirmado mesmo que ela estaria fazendo já tratamento? Isso daí o nosso delegado vai explicar aqui, porque tem toda uma questão que envolve o processo, né? Isso vai ser arguído no curso do processo, né? Agora nós vamos nos ater apenas à questão da elucidação do fato, da apresentação do flagrante e do cumprimento da lei, né? Durante o processo aí, eu não sei se o Ministério Público ou a defesa dela vão arguir alguma coisa com relação ao estado mental dela. Tem o secretário de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares. Agora a gente vai ouvir a Polícia Militar com o Coronel Norte, que foi a Polícia Militar que prendeu a mulher que matou o próprio filho. Coronel, como é que foi o momento da prisão? Vocês souberam de onde ela estava e ela estava fazendo o que na hora da prisão? A Polícia Militar do Amazonas, ela recebeu através do 190 a ocorrência e seguidamente ela deslocou a viatura 6436 da 30ª SICOM local. Chegando na residência, encontraram a avó da criança, estava a avó e alguns vizinhos, e durante as buscas encontraram muito sangue dentro da residência. Acharam até que a própria avó disse que provavelmente estariam tratando peixe, mas a Polícia Militar foi lá e localizou realmente o saco com as partes da criança, né, o corpo da criança, e o capitão 7, comandante da 30ª SICOM, imediatamente fez contato com familiares e, trabalhando mais uma vez integrado com a Polícia Civil e com a inteligência, conseguiram chegar na Domingas, que ela estava na feira do São José. Esse fato ocorreu na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, e ao chegar no local ela estava realmente com uma Bíblia na feira e foi presa em flagrante. Maiores detalhes o capitão 7 irá passar para os senhores. Está aí o Coronel Norte. A informação que nós temos é que ela tem perturbação, ela é perturbada, ela tem alguns documentos que comprovam, mas esses documentos não foram apresentados. Eis que, por esse motivo, entendo que a autoridade policial lavrou o flagrante e ela vai ficar agora à disposição da justiça para que a justiça decida. Realmente uma barbárie, um inocente,
mas a Polícia Militar se fez presente, é o que nós pedimos, a colaboração da população em acreditar no nosso trabalho, no trabalho integrado do Sistema de Segurança Pública e denúncias através do 181 e do 190. Só através dessa denúncia do 190 é que a Polícia Militar pode se fazer presente e realmente elucidar mais um fato, mais um crime realmente brutal. E a confessa, né, a mãe confessou o crime e já está entregue à Justiça para que sejam tomadas as devidas providências judiciais. Vamos ouvir agora outro policial, é o 7. Ele é capitão da Polícia Militar. Que foi o responsável, inclusive está de parabéns pelo trabalho que realizou durante essa ocorrência. Que foi quem efetuou a prisão da Domingas, mulher de 40 anos que matou o próprio bebê de 1 ano e 5 meses, chamado Johnny William Carvalho Gonçalves. Da população, testemunhas, eles disseram que ela havia tido uma discussão com o marido. Isso procede? Bom, no início nós recebemos uma denúncia por volta de 13 horas de que um garoto, o Johnny, de 1 ano e meio, havia sido agredido por sua mãe e possivelmente se encontrava a óbito na rua Palmeirinhas, bairro Jorge Teixeira, antiga rua Canela, comunidade João Paulo II. Deslocamos até o local e aí fizemos contato com a vizinha, a senhora Maria Regina, que nos deu detalhes da situação. Ela disse que foi acionada pela sogra da mãe da autora, a sogra da autora do crime. Chegando dentro da residência da Domingas Josiane, encontrou a residência toda ensanguentada e uma faca, tipo peixeira, com cabo de madeira na pia. No primeiro momento, eles achavam que se tratava de peixes foram tratados no local. Acabaram lavando a pia, lavando os locais onde tinham sangue, inclusive a faca. E pegaram uma sacola, tinha uma sacola ao lado da pia, que eles achavam que eram os peixes. E jogaram para o lado, um terreno baldio ao lado da residência, que é a casa número 12. Porém, depois de algumas horas, perceberam que muitas moscas estavam se reunindo nessa sacola. Quando foram ver, viram a mão da criança. E a avó, no momento, gritou, pedindo socorro. Creio que nesse momento nós fomos acionados. Então chegamos no local, eu sou comandante da 30ª SICOM e também fui ao local. E a partir daí então, com essa informação e com a informação de que Domingas Josiane estava foragida, nós reunimos toda a tropa da Polícia Militar da área e colocamos como meta prendê-la no mesmo dia, a fim de dar uma resposta à altura desse crime bárbaro. A partir daí, destaco o trabalho integrado do Sistema de Segurança Pública, nos reunimos com Polícia Civil, com as unidades de inteligência do Sistema de Segurança Pública, contactamos um máximo de familiares da vítima, tentando então encontrar a localização dela. Foi aí então que recebemos uma informação de que ela estaria no bairro São José 2, na Rua 20, na esquina da Rua 20, conhecida como Rua da Feira. Recebemos inclusive uma foto dela com uma Bíblia na mão. Chegamos no local, ela estava lá realmente, efetuamos então a detenção dela. Ao ser indagada, ela confessou o crime, foi dado a ela então voz de prisão e ela foi conduzida ao 30º DIP. Ela estava muito nervosa, ela estava tranquila, como é que estava a situação dela? Realmente ela demonstrava tranquilidade, aparentemente ela dava respostas desconexas. Conversei com o marido dela, o senhor José, e ele relatou que ao longo de 1 ano após o nascimento da criança, ela apresentava alguns transtornos mentais. Esse é o relato do pai. E há 3 meses ela não estava tomando o medicamento. Ele relatou, inclusive, que ao longo de 1 semana ela estava sem praticamente dormir e não soltava a Bíblia da mão. Ao indagar a ela, ainda no flagrante, sobre a motivação do crime, ela disse que o seu filho ele era um dragão do mal e que ela precisava então tirar a vida dele para impedir que ele fizesse mal contra ela. Então, assim, pelo comportamento dela e pelos relatos dos familiares, há de se entender que ela pode estar sim passando por algum problema mental. Porém, não foi juntado até aquele momento nenhum laudo, algo nesse sentido. Então, nós apresentamos a senhora Domingas Josiane para a Polícia Civil para que pudesse ser dado continuidade aos procedimentos cabíveis.
Comandante, no momento que a equipe chegou, ela colocou o Jonathan realmente como sendo seu próprio filho ou não? Ela apenas se referiu à criança? Não, no momento da prisão, ela sim disse que era o filho dela, deu detalhes, como eu disse para vocês, ela não mostrou nervosismo, né? Ela relata que após o fato ali deu um branco nela e ela não se recordava mais de nada. Esse foi o relato inicial dela. Comandante, vocês devem ter, nessa carreira policial, visto muitas barbaridades, né? Essa é a que mais chamou a atenção de vocês? Olha, a gente, como profissional de segurança pública, a gente procura realmente fazer o nosso trabalho e deixar a emoção de lado nesses momentos, trabalhar com a razão. E foi isso que foi fruto desse trabalho racional, de inteligência, um trabalho integrado, que nós conseguimos chegar num tempo recorde à prisão dessa senhora. Mas sim, como cidadão, eu digo que acho que foi um dos crimes mais bárbaros que eu presenciei, e isso de alguma forma nos motivou também a dar uma resposta mais rápido possível. A avó da criança, a mãe da Domingas, ela tentou por alguma forma, algum momento, defender a filha? Não, ninguém tentou defender, realmente todos ficaram muito surpresos, relataram que ela nunca havia tido nenhum comportamento agressivo com as crianças, então a família demonstrou surpresa realmente com esse comportamento da mãe e essa atitude bárbara de tirar a vida do próprio filho e decapitá-lo. Eles não perceberam que a criança tinha sumido, já que o senhor relatou aqui pra gente que eles limparam a pia, fizeram todo um processo e não tinham percebido o sumiço da criança? Segundo os parentes lá, não. Eles achavam que se tratava de peixe, né? Claro que isso tudo, ao longo do processo, pode-se chegar a outras informações, mas o contexto, né, a gente avaliando o contexto, ao indagar todos os familiares, né, que naquele momento ali isso foi muito importante para coletar informação e chegar até a autora, a gente não percebeu realmente uma surpresa, uma indignação, uma revolta de todos os familiares, mas claro que as investigações podem apresentar algo novo mais na frente. Ele era o único filho que ela tinha? Não, existiam mais 2 filhos que também dela, que estavam na residência, mas nada sofreram. Ok, comandante. Aí o comandante 7, que efetuou a prisão, vamos agora ouvir o delegado. Delegado Miguel Ribeiro. Que fala sobre os procedimentos da prisão. Também como foi aí durante o depoimento da Domingas? Primeiramente, eu quero destacar, como o capitão bem informou aqui, essa integração do trabalho da Polícia Civil com a Polícia Militar. E isso traz frutos e resultados mais efetivos, como o de ontem, né? Eu estive pessoalmente no local de crime, eu sou o delegado titular do 4º DIP, estou respondendo pela titularidade do 30º DIP. Compareci ao local, os investigadores da Delegacia de Homicídios também estavam no local, a minha equipe do 4º DP estava no local, a equipe do 30º DP também, e a 30ª SICOM e demais policiais que também souberam da ocorrência também estavam no local. Então nós alinhamos, trocamos informações. Naquele primeiro momento, conforme o relato dos familiares, havia indícios de que a senhora Domingas aparentemente apresentava algum transtorno, estava com algum surto psicótico, então provavelmente tinha tomado rumo ignorado e estaria andando pelo local, né? Então, com êxito, a Polícia Militar conseguiu localizá-la no final da tarde, deu voz de prisão e apresentou na delegacia. Em relação ao flagrante, o que eu quero destacar é que o que se presume é que a pessoa ela é responsável pelos seus atos. Se ela apresenta algum sinal de que está passando por algum transtorno mental, que não está com a sua sanidade mental íntegra, isso é algo que vai ser discutido dentro do processo, através do incidente de sanidade mental. Então foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo homicídio qualificado, destacando que descartou-se a hipótese de infanticídio, dado ao lapso temporal já da ocorrência do parto, a criança já tem 1 ano e 5 meses. Então, os indícios não indicam que se tratava de um crime de infanticídio, e sim de um homicídio qualificado. Ela vai ser apresentada à audiência de custódia, e na audiência de custódia, tanto a defesa, que provavelmente vai ser através da Defensoria Pública, quanto o Ministério Público, podem oferecer ao juiz uma representação
de um incidente de insanidade mental. E aí o juiz pode determinar de imediato que seja feito um exame psiquiátrico nela e que ela seja encaminhada ao manicômio judiciário, que no caso aqui do estado do Amazonas, o estabelecimento que nós temos, infelizmente, é somente Eduardo Ribeiro, não temos um manicômio judiciário no estado do Amazonas. Então, o juiz determinando esse exame, o processo fica suspenso e ela fica internada até se verificar e se apurar realmente a questão do transtorno mental possível que ela esteja ocorrendo. É importante destacar que isso não é algo a ser constatado de imediato, né? Os médicos psiquiátricos, que são especialistas no assunto, eles podem dar mais detalhes. A lei ela determina um prazo de até 45 dias para que isso seja determinado. E eu creio que até lá o inquérito já tenha sido concluído e encaminhado para a Justiça. A polícia verificou se ela era usuária de drogas ou se tinha passagem de alguma forma pela polícia ou não? Não, ela não tem passagem pela polícia. Não há indicativos que ela fazia uso de alguma substância entorpecente. Na casa não foi encontrado nada. Como eu destaquei, eu fui ao local do crime e eu também a interroguei. Então, há indícios de que ela está passando por um surto psicótico. Ela relatou que ouvia vozes, já não era de hoje, já tinha alguns dias que ela ouvia as vozes. A família estava ciente. Ela realizou, parece que, algum tratamento psiquiátrico informal, com o apoio da igreja. Então, é importante destacar que isso é uma tragédia social. Não se trata simplesmente de um crime comum, ordinário, de um homicídio ordinário. É uma flagela social que envolve uma questão de saúde pública, questão de saúde psiquiátrica das pessoas, que há uma necessidade aqui no Estado de se reforçar esse atendimento. Ela demonstrou algum arrependimento, um afeto pela criança? Como eu disse, ela aparentemente está em surto psicótico. Ela relata que ouvia as vozes e que realizou o homicídio e não lembra como foi. A mente dela parece que se apagou em relação ao momento e ela aparenta estar em transe. Então não tem como dizer para ti que ela aparenta ter se arrependido do crime. Ela parece que... O depoimento do pai, delegado, o que ele contou, como é que era a convivência deles em casa? O pai relatou que desde quando a dona Domingas engravidou, ela começou a apresentar alguns sinais de transtorno. Ela começou a realizar um tratamento médico, tomava remédios e, por decisão própria, decidiu parar de tomar os remédios em questão dos efeitos colaterais que causam sonolência, transtornos. Isso começou a causar um conflito dentro do ambiente familiar. Mas a família parece que estava preocupada com a situação e tentando resolver da melhor maneira possível dentro dos meios que a família possui, né? É importante a gente entender que até às vezes para as famílias que possuem maiores condições financeiras, quando tem algum parente com transtorno mental, tem que mandar para fora do estado. Então imagina uma situação de uma família dessa carente, que não tem condições e infelizmente aqui dentro do estado nós não temos todo esse aparato para poder fornecer. A criança morava com ela ou morava com a avó? Eu queria que o senhor explicasse isso. Sim, a família morava junto, pai, mãe e os filhos. A avó mora na casa ao lado e vizinhos moram na casa de trás. É uma área de periferia, né, de ocupação irregular. Então, é uma casa, não tem muro, é um terreno irregular, inadequado para moradia. Então, é toda uma situação complexa, né? E a avó, que foi a que primeiro constatou a situação, viu a casa aberta, viu moscas saindo, entrou no local, viu sangue, achou que era peixe, viu a faca, lavou a faca, e aí viu um saco ao lado, achou que dentro do saco ainda era peixe. Quando ela abriu o saco, ela viu a criança decapitada. Então é uma situação muito triste, peculiar e que, graças a Deus, nós conseguimos localizar a autora e a justiça vai definir ao longo do processo criminal se ela é imputável ou não, se ela vai ser processada ou se ela vai ser internada. E graças a Deus foi solucionado o caso. Não sei se isso cabe ao senhor, mas ontem, até por volta das 20 horas da noite, o corpo ainda não havia sido recolhido do Instituto Médico Legal por familiares, não tinha sido resgatado. Como é que procede a partir daí? Exato. Olha, se você for pelo Código de Processo Penal, o médico legista ele tem um prazo a partir de 8 horas que ele tem que fazer o exame. Aqui no estado, a perícia ela é bem sensível nesses casos, então quanto antes foi realizado o exame, e aí fica a cargo da família realizar o enterro da criança. Entendeu? Essa questão
de se às vezes a família não possui condições de comprar um caixão, enterrar, ela tem um serviço da prefeitura, né, do SOS Funeral. Então, acho que é uma questão que fica mais com a família. Delegado, algumas pessoas estão perguntando aqui na live como é que a família explica dessa mãe ter ficado, já que tem problemas mentais, ter ficado sozinha com a criança. O que eles disseram para o senhor? Exato. Não é recomendável, né? Se uma pessoa aparentemente apresenta algum transtorno mental, não era recomendável que ela ficasse sozinha com as crianças. Agora, como eu disse, não cabe à polícia adentrar nesse mérito e querer imputar já de imediato alguma falta de cuidado ou irresponsabilidade em relação à família. Se ocorreu alguma omissão por parte do pai ou de algum familiar, isso vai ser esclarecido ao longo do inquérito e, se tiver que ser responsabilizado, vai ser indiciado e a justiça vai dar processar ou não. Está aí o delegado dando informações sobre esse caso. Domingas Joseane Andrade Carvalho, 40 anos, com problemas mentais, matou o próprio filho de 1 ano e 5 meses, Johnny William Carvalho Gonçalves. Os policiais nós estamos recebendo a informação de que a Domingas não será apresentada. Ela não vai ser apresentada aqui pela polícia. A Domingas Joseane Andrade Carvalho. É a informação que nós temos. Ela não vai ser apresentada. Então, esse caso é um caso muito interessante sobre isso. A gente vai voltar daqui a pouquinho com outro caso aqui na Delegacia Geral. A prisão de 3 mulheres que estavam com drogas, querendo entrar no CDPM para entregar para os parceiros dentro de instantes. Atual 5 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.